experimento de hoje se volta para pontos fundamentais da química orgânica, usando a síntese do acetato de butila. Vamos falar de funções orgânicas, equilíbrio, catálise, intermediários, ácidos que atuam como base, nucleófilos e eletrófilos, e fechar o dia com uma destilação. O acetato de butila é um éster, um derivado de ácido carboxílico. Ésteres estão presentes em óleos e gorduras, em plásticos como o PET e o acrílico. Alguns ésteres são usados como aditivos alimentares porque têm aromas de frutas. Vimos a reação da hidrólise de éster no vídeo sobre a saponificação e a síntese de um éster usando um anidrido no experimento da aspirina. A reação de hoje é ainda mais raiz. Vamos usar um ácido carboxílico e um álcool em uma reação conhecida como esterificação de Fischer. Nesta reação vamos usar 50 ml de ácido acético, 20 ml de um butanol, 3 ml de ácido sulfúrico, que será o nosso catalisador, solução de carbonato de sódio, balões de vidro, chapa de aquecimento e aparato de destilação. Inicialmente, transferi o ácido e o álcool para um balão de 100 ml e adicionei o ácido sulfúrico aos poucos. Aqueci a mistura ao refluxo. Neste momento, a velocidade da reação aumenta e um leve cheiro de banana com um pouco de maçã começa a emanar da reação. A frase álcool mais ácido dá éster mais água tem os seus limites. Se misturar o ácido e o álcool, teremos álcool e ácido. E se aquecermos, teremos álcool e ácido quente. É necessária a presença do catalisador para que a reação ocorra em um tempo adequado. Vamos considerar os aspectos da reação. Primeiro, o equilíbrio. Supondo que os reagentes atinjam a condição de equilíbrio, como se pode ver na equação. Estas constantes de equilíbrio são baixas, em torno de 1 a 100, e indicam que todas as espécies químicas estarão em quantidades apreciáveis neste equilíbrio. Para direcionar o equilíbrio para um lado ou para outro, é necessário ajustar as quantidades e as condições que se faz a reação. Por exemplo, para formar o éster, podemos colocar as seguintes condições que favorecem: excesso de ácido, excesso de álcool, remoção da água, que pode ser por destilação azeotrópica ou por adição de um secante, remoção do éster por destilação. Essa solução funciona somente quando o éster tiver ponto de ebulição menor do que o do álcool. Para a hidrólise, excesso de água, remoção do ácido por adição de uma base, destilação do álcool. Qual a função da adição do ácido forte ao equilíbrio? O ácido sulfúrico atua como um catalisador, mas porque ele exerce uma função química nesta reação. Ele altera o mecanismo da reação. O ácido sulfúrico transfere o H+ para o ácido carboxílico, que atua como base, e forma um intermediário protonado, em que o carbono é mais eletrofílico e capaz de receber o par de elétrons do álcool. O pKa do ácido carboxílico protonado é em torno de -6, ou seja, é necessário um ácido muito forte para proceder a essa transferência de H+. O ácido sulfúrico também pode protonar o álcool, e no caso de álcools terciários resulta na formação de um carbocátion, que elimina e resulta no alceno. Por isso, essa reação não é recomendada para álcools terciários, que dão um rendimento muito baixo. Álcools secundários também dão essa reação concorrente, mas em menor grau. Poderíamos imaginar a formação do éster por mecanismos distintos, de acordo com o meio. Em meio neutro, com o ataque do álcool diretamente sobre o ácido. Essa possibilidade forma um intermediário com duas cargas a partir de moléculas neutras, o que é uma situação instável que gera um desequilíbrio eletrônico na molécula.
Este mecanismo está descartado. 2. Em meio básico, seria formado um carboxilato que atuaria como nucleófilo em uma reação em SN2. Essa possibilidade não ocorre porque o hidróxido, o H-, é um mau grupo de saída. O que ocorre é a reação inversa, em que o éster é hidrolisado em meio básico. 3. Em meio ácido. Nesse caso, existem duas possibilidades. O primeiro é a protonação do ácido seguida pela adição do álcool, com a saída de água, e a segunda é a protonação do álcool seguida por uma substituição nucleofílica. Um experimento mostrou que o oxigênio do éster vinha do álcool. Logo, o mecanismo segue a primeira alternativa, em que o primeiro passo é a protonação do ácido, seguida pelo ataque nucleofílico do álcool, e se forma um intermediário tetraédrico. Ocorre uma troca de prótons em que o H fica protonado, libera a água e, por fim, o intermediário libera o H+ para um novo ciclo de reações. Chegou a hora de terminar essa algazarra atômica. Vamos desligar a reação e adicionar 20 ml de água gelada. Boa parte do excesso de ácido acético vai para a água e um pouco do 1-butanol que não reagiu também. A fase orgânica é menos densa e fica por cima. Transfiro a mistura para uma pera de separação e retiro a água. Lavo a fase orgânica com mais água gelada e separo as fases novamente. Para remover todo o ácido, lavo com solução de carbonato de sódio. Dá bastante efervescência, mostra que ainda tinha ácido. O ácido reage com o carbonato e libera gás carbônico. E agora, para purificar o acetato de butila, vamos fazer uma destilação fracionada. Observe as diferenças no ponto de ebulição. A diferença não chega a 10 graus centígrados e por isso tem que fazer uma destilação fracionada usando uma coluna de fracionamento. Eu vou recolher apenas as frações acima de 120 graus centígrados. Monto meu aparato de destilação com o balão, a coluna de fracionamento, a cabeça de destilação com o termômetro, condensador e a unha de destilação para recolher num balãozinho. Com o aparato montado, inicio o aquecimento. O bulbo do termômetro deve estar alinhado com a saída para o condensador, para registrar corretamente a temperatura do vapor recolhido e condensado. Conforme vai aquecendo, o líquido entra em ebulição. Quando o vapor chega ao termômetro, a temperatura sobe rapidamente até 90 a 100 graus centígrados. Deve ser um pouco de água que sobrou das lavagens. Depois de retirada toda a água, a temperatura sobe até 110, 115 graus. E provavelmente é o 1-butanol que não reagiu. Quando a temperatura chega a 120 graus, eu troco o balão. Esse é o produto que está saindo. O produto vai pingando, pingando, pingando e a temperatura no termômetro permanece praticamente a mesma. A cada pouco observo o balão sob aquecimento para observar o nível de líquido dentro. Não se deve destilar até a secura do balão. Pronto, terminamos a destilação. O balão de 50 ml ficou um pouco abaixo da metade. Ao fim da destilação, recolhi 20 ml de acetato de butila, o que corresponde a um rendimento de 70% da reação, considerando o 1-butanol como reagente limitante. Obrigado, até a próxima. Agradeço ao DQO da URGS pela infraestrutura, ao corpo técnico pelo auxílio e tenho direcionado a renda dos meus livros na Amazon.com.br para custear os experimentos. Comprando os livros ajuda o canal. Se gostou do conteúdo, inscreva-se.